Boa noite, amada igreja. Como diria um irmão nosso lá da Igreja Congregacional de Angra dos Reis, a paz do Senhor. Esse privilégio de estar aqui com os irmãos, por isso eu também, assim como o quarteto, posso dizer, eu voltei. Amém, queridos? Me chamo Wagner, pela misericórdia de Deus, pastoreando a igreja de Serra d'Água, e sem mais delongas, estou aqui com a minha esposa, Vivian, também. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na verdade, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ali no capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4. Estarei lendo alguns versículos a partir do versículo 1, acerca de tesouros em vasos de barro. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Mais um pouquinho, estou vendo o pessoal ainda folheando a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Amém, queridos? Com toda a atenção, mesmo assentados, mas com reverência, faremos a leitura então da palavra de Deus, que diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Até aqui. Amém, queridos? Bendito, soberano e eterno Deus, Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa, de celebrarmos a Ti, Senhor, por mais um ano, ó Deus, deste ministério de homens, Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por cada vida, desde ali do seu nascedouro até os dias de hoje. Homens, Deus, que têm trabalhado, ó Pai, fielmente em Tua obra. E também, Pai, por que não lembrar das irmãs, Senhor,
que tem apoiado, tem ajudado, trabalhado incansavelmente, ó Deus, apoiando, ó Pai, o ministério de homens desta igreja, apoiando o seu pastor. Pai, muito obrigado, Deus. Ó Deus, e neste momento em que tua palavra será exposta, pregada, Senhor, que o Senhor, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Não eu, não o homem, mas que o Senhor, Deus Santo, através dessa palavra poderosa, ministre aos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, ilumine, Deus, as nossas mentes e incendeie, Senhor, os nossos corações. Para a honra e glória do teu nome, oramos agradecidos, meu Deus. Amém. Amém, meus amados. Queridos, nós precisamos contextualizar aqui o momento em que Paulo está vivendo e o porquê desta carta. Paulo está num tempo em que algumas filosofias predominavam ali na região de Corinto, Atenas, na Grécia como um todo. Uma dessas filosofias era chamada epicurismo. Era uma filosofia cujo seu líder, seu mentor, se chamava Epicuro. E Paulo, a palavra de Deus menciona estes filósofos epicureus ali no capítulo 17, verso 18, quando Paulo, lá em Atenas, no Areópago, discute com esses filósofos acerca da ressurreição. E é interessante, meus amados, que esses filósofos epicureus defendiam a busca do prazer como o objetivo supremo da vida. O que importava para os epicureus era o prazer. E eles rejeitavam veementemente o sofrimento, o medo. O medo, o sofrimento não condizia com essa filosofia, com esse pensamento. E eles se diziam aqueles que buscavam moderadamente o prazer. Dentro do epicurismo vem uma outra vertente, que é um epicurismo mais exagerado, que nós conhecemos como hedonismo. E o seu fundador foi Aristipo de Cirene. E ele focava, ele dizia que o que importava de verdade era a busca pelo prazer exagerado. Não importassem os meios, e o prazer deveria ser imediato, sensorial. E também rejeitavam veementemente dor, sofrimento, tristeza. Para eles isso era coisa de gente fraca, de gente incapaz de viver plenamente as suas vidas. Essas filosofias, infelizmente, não estavam só borbulhando, fervilhando nos tempos de Paulo. Ainda hoje nós vemos a nossa sociedade, chamada de sociedade pós-moderna, basear-se, fundamentar-se na busca pelo prazer. E assim como no tempo de Paulo, essas filosofias, além daqueles cristãos judaizantes que queriam voltar às velhas práticas no culto cristão, menorá, shofar, quipá, estola sacerdotal, te lembra alguma coisa? Ainda naquele tempo, e como hoje, esses judaizantes, esses adeptos a essas filosofias hedonistas, estavam se infiltrando na igreja. Hoje, nós temos o evangelho da prosperidade. E uma das igrejas que prega o evangelho da prosperidade é mais judaizante do que talvez uma sinagoga. Tanto é que a sua maior igreja é o Templo de Salomão, não é por acaso. Há também a teologia do coaching, onde o centro da pregação é o homem. Eu não sei se lá em Corinto, nos tempos em que o apóstolo Paulo vivia, alguém teria audácia de chamar a Deus, o Todo-Poderoso, de meu lindo, como certos pregadores têm feito hoje em dia.
diminuindo o Evangelho, diluindo o Evangelho com sociologia, filosofias humanistas, colocando o homem no centro da pregação, não Deus. E é contra estes homens que Paulo escreve a sua carta. Estes homens, tomados por essa filosofia, ao ver a vida de Paulo, ao ver o ministério de Paulo, diziam para a igreja: Paulo não tem condições, não é possível. Este homem é um homem de dores, um homem que vive muitos e muitos sofrimentos, já foi preso, um homem que foi açoitado 40 vezes menos uma, um homem que sofreu naufrágios. Não, eu não creio nesse evangelho. Um evangelho de dor, de luta, de sofrimento? Não, meu irmão, que é isso? É glória sobre glória, é graça sobre graça. A gente tem que andar só em vitória. Paulo não tem qualificações para de fato ser um ministro, porque estes homens duvidavam de que um homem de dores poderia de fato ser um servo de Deus. E Paulo então começa aqui no capítulo 4, ele vai expondo desde o capítulo 1 até o capítulo 4 as riquezas do Evangelho de Cristo. E ele então vai dizer, ali no verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Com certeza, meus amados, pelo teor do versículo 2, havia sim um falso evangelho em Corinto. E Paulo defende o verdadeiro evangelho. Ele não se envergonha, ele diz isso também aos romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E ele rejeita as coisas vergonhosas que se ocultam. E ele declara: eu não ando com astúcia. Meus amados, infelizmente hoje há muitos que se dizem cristãos, servos de Deus, pastores, que trabalham com astúcia, enganando o povo de Deus, enganando o rebanho do Senhor, com promessas que a palavra de Deus não garante, riqueza material, cura para toda e qualquer doença. Seu sofrimento acabou. Venha, você não sofrerá mais. A palavra de Deus não nos garante isso. O próprio Senhor Jesus tem uma promessa que você não vai encontrar em nenhuma caixinha de promessas. No mundo tereis aflições. Ninguém quer, eu imagino, né, pastor, tirando essa promessa, lendo assim: não, nessa aqui não. Como diriam outros, está amarrado, repreendido. Não quero. Mas Paulo, meus amados, ele garante que ele prega a verdadeira palavra, ele não adultera a palavra, como muitos têm adulterado, como muitos adulteravam naquele tempo em Corinto, como muitos têm adulterado hoje, infelizmente. E Paulo continua a exortar a igreja: mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Se o evangelho de Cristo está encoberto, é para aqueles que não querem, para aqueles que ainda têm os seus olhos fechados para a realidade da palavra de Deus, que liberta. Não são filosofias, não são boas ideias, mas é o puro e simples evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que Paulo prega. Quem se perde são aqueles que têm os seus olhos cegados pelo príncipe deste século, por Satanás, que tenta a todo momento se infiltrar dentro da igreja, trazendo novidades, barateando a graça de Deus, diluindo o evangelho, deixando ele mais palatável ao gosto do cliente.
Eu já cheguei não sei se eu lembro, se comentei aqui com os amados irmãos, mas já trabalhei com um colega, esse meu colega de trabalho se dizia membro de uma igreja, uma mega igreja no Rio de Janeiro. Aí eu falei, poxa, que legal. E você já ouviu? E ele, poxa, eu fui batizado lá na igreja. Eu falei, amém, glória a Deus. E comecei a conversar com ele sobre Bíblia. E eu falei sobre José do Egito. Ele, não conheço a história de José do Egito. Mas você já ouviu falar de Abraão? Eu parei. Falei, tem que começar do zero então. Vamos lá. Assim, meus amados. Ele era membro de uma igreja, batizado da igreja, não conhecia a Bíblia. Mas, na sua mesa, tinha ali um incensário, tinha alguns objetos, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar de maçonaria. Eu falei, peraí, é esse o evangelho que as pessoas querem consumir, um evangelho que não confronta, um evangelho que não aponta o pecado, mas afaga o ego, e diz que não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é fogo, fogo consumidor, Deus é justiça, e nós precisamos estar atentos, meus amados. Paulo, então, continua escrevendo aos Coríntios, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Misericórdia, meus amados. É preciso. O óbvio tem que ser dito. Nós não pregamos a nós mesmos, Paulo vai dizer. Eu não prego a mim mesmo. Certamente havia gente ali que se enaltecia no púlpito. Havia ali os super crentes, os super pastores. Eu costumo dizer na Serra d'Água, meus irmãos, pastor não é super crente. Pastor é ovelha, com uma missão específica, dada por Deus, de pastorear outras ovelhas do rebanho do Senhor. Mas isso não nos dá superpoderes, nos dá responsabilidades. E hoje, meus irmãos, infelizmente, estes mercadores da palavra, se acham acima do bem e do mal, se acham acima de toda autoridade, deturpam a palavra de Deus. Olha, se você falar contra o ungido do Senhor, aí vem lá uma enxurrada de pragas gospel. E as pessoas não vivem a alegria do evangelho, mas vivem um medo. Não conhecem o evangelho que liberta, mas acabam saindo das trevas, das garras de Satanás e caem nas garras desses homens astutos. Por isso Paulo diz aqui, por isso nós precisamos dizer, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo, pregamos o nosso Senhor, e pregamos por amor de Jesus e por amor de vós, sim. Há muitos que não pregam por amor, meus amados. Há muitos pregadores que apertam ali as suas ovelhas, humilham as suas ovelhas, constrangem as suas ovelhas. Isso não é o evangelho de Cristo. E Paulo, então, no verso 6, diz que, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é o evangelho. O Deus que no princípio, pela sua palavra, disse, haja luz, e a luz se fez. Ele diz, na plenitude dos tempos, que haja luz no teu coração. E Ele foi revelado, a sua glória foi revelada em Cristo. Esse é o evangelho de Deus, Cristo. O Filho de Deus, aquele que se fez carne, habitou entre nós. Aquele que padeceu, que sofreu, foi perseguido, humilhado, crucificado, a morte mais terrível que se podia imaginar. Morreu naquela cruz, pagando o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Sobre ele, meus amados, estava a ira de Deus. E a coisa foi tão terrível,
que o próprio Deus não suportou. Por isso o Senhor Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Duvido que nesse tom, talvez com muito mais veemência, desespero, mas graças a Deus, que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E hoje Ele vive, Ele está à destra de Deus, de onde governa soberanamente, e de onde em breve sairá e voltará e buscará a sua igreja, a verdadeira igreja, aquela que se mantém fiel ao Evangelho, independente dos tempos, independente das circunstâncias, independente das filosofias que dominam a sociedade. Muitos hoje querem ressignificar a Bíblia. Não, veja bem, nós não podemos aceitar um livro escrito há mais de 3.000 anos. Não. A nossa sociedade, a cultura mudou. Meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável. E como ela falava no passado, ela fala hoje. Nós estamos vendo, ela fala hoje aos nossos corações. E o Senhor fala através da sua palavra. E Paulo, então, esse é o segundo ponto, no versículo 7, vai dizer, temos, porém, este tesouro, o tesouro é o Evangelho de Cristo, esse Evangelho verdadeiro, genuíno, poderoso, em vasos de barro. E é interessante, meus amados, que os vasos de barro, eles eram muito comuns aqui à época. E nesses vasos se guardavam tesouros. A gente não tinha ali baús, cofres. Os vasos de barro eram usados, sim, para guardar tesouros. E esta parte nos lembra que em 1947, um jovem pastor beduíno, Muhammad al-Re, estava pastoreando cabras ali no deserto da Jordânia, próximo ao Mar Morto, e algumas de suas cabras se perderam. E este jovem, então, ele sai à procura das cabras, chega próximo a algumas cavernas e, chamando as cabras, elas não respondem, não houve som, então ele pega uma pedra e joga dentro da caverna. E ali ele ouve um barulho de um jarro se quebrando. Ele então sobe, ele estava com medo de algum animal feroz estar escondido na caverna. Então ele usou esse artifício para não se machucar. Mas aquele som de vaso quebrando instigou a sua curiosidade. Ele então subiu até a caverna e ali ele encontrou dentro daqueles vasos os pergaminhos do Mar Morto em Qumran, um dos maiores tesouros da arqueologia. E esse tesouro, a palavra de Deus, estava ali, idêntica ao que nós lemos hoje, sem nenhuma adulteração, guardada em vasos de barro. E é interessante, meus amados, que esse vaso de barro, como vai dizer Isaías no capítulo 64, verso 8, onde ele diz, Deus, Tu és o meu Pai, nós somos barro, Tu és o oleiro. Os profetas já reconheciam, eles já, como nós lemos aqui também, em Jeremias 18, também no capítulo 19, Jeremias vai usar esta metáfora do oleiro, do barro, do jarro, do vaso, porque isso era muito comum, era conhecido desde a antiguidade. Deus, Ele nos formou. Deus, Ele forma o homem, Ele dá forma ao homem do pó da terra, do barro. Adamá, barro, daí vem Adão. E Ele sopra fôlego de vida nas narinas daquele vaso.
e ele passa a ser alma vivente. E ele então resplandece, porque ele foi feito à imagem de Deus. E sua missão era representar Deus na terra. Mas como os profetas vão dizer, este vaso, ele é frágil. Ele pode ser quebrado. Ele pode ser desfeito, mas, meu irmão, ele não sai das mãos do oleiro. O oleiro não abandona o seu vaso, ainda que ele se quebre, o oleiro não abandona o seu vaso. E Paulo aqui continua nos versículos 8, 9, 10, falando acerca das tribulações, das lutas, dos seus sofrimentos, combatendo assim aqueles hedonistas, epicuristas, os judaizantes que tiravam dele, negavam que ele fosse de fato um representante de Deus por conta desses sofrimentos. E ele sofria, meus amados. Nós sofremos para que a excelência do poder seja de Deus, não nossa. Nós não pregamos a nós mesmos, em nós mesmos nós não temos poder algum, graça alguma. Cristo em nós, a esperança da glória, é Ele que faz toda a diferença em nossas vidas. No meu trabalho, algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo e falam, poxa, o senhor é tão legal. Eu falei, não sou, eu sou ruim, eu sou mau, você não tem noção. Cristo em mim é o que faz toda a diferença. Cristo em você, vaso e vaza, é o que faz toda a diferença. E ele vai dizer aqui acerca desses sofrimentos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É interessante, meus amados, que nós passamos sim por lutas, sofrimentos, mas num nível aceitável, ou que Deus sabe que até ali você pode suportar. Perseguidos, porém não desamparados. Não sei se os amados irmãos viram recentemente um político, não sei se ele é vereador no Rio ou se ele é deputado, mas ele entrou com uma ação contra alguns policiais militares que se reuniram na Praça Paris, no Rio de Janeiro, policiais esses do Segurança Presente. Os policiais se reuniram antes de entrar em serviço para orar, louvar ao Senhor e orar. E esse político achou aquilo um absurdo e pediu que os líderes, que os mais antigos ali fossem, respondessem, né, judicialmente, criminalmente, porque aquilo era um absurdo. A gente acha que perseguição é só nos países da janela 1040. Nós temos vivido perseguição. Um pastor muito conhecido aí, que se levantou como um profeta neste tempo, já está sendo perseguido. Eu tenho acompanhado o pastor Franklin Ferreira também, outro que tem falado, muitos que têm falado, têm se levantado, têm sido perseguidos. O próprio pastor, não sei se os amados irmãos sabem, o pastor André Mendonça, nosso ministro do Supremo, pastor presbiteriano, tem sido uma voz de Deus e tem sido perseguido. E nós não podemos nos calar, nós precisamos orar por esses homens e mulheres, como Damares também, que tem falado, não tem se acovardado. Nós não podemos nos acovardar, meus amados, porque nós jamais seremos desamparados, abatidos, sim, nunca destruídos. Estevão, talvez você me pergunte, mas Estevão foi destruído? Não, meus amados. Estevão, quando estava sendo apedrejado, martirizado, ele abriu os olhos e viu o céu aberto, e o Todo-Poderoso sentado à destra de Deus. Não como alguém que não podia fazer nada, não como alguém impedido de agir. Ele é Todo-Poderoso, mas ali o seu nome estava sendo glorificado.
o sofrimento do seu santo, a morte do seu santo, glorificava, porque foi para isso que nós somos chamados, para glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos. É o que Paulo está tentando dizer à igreja de Corinto, é o que Paulo diz para a gente hoje, é o que a palavra de Deus nos diz. Não se sinta menor, não se sinta menosprezado, se você sofre, se você padece, se as coisas não estão indo como você planejou. Claro, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Também não adianta viver dissolutamente e depois reclamar. Senhor, está tudo dando errado. Vai dar errado, né, Jessé? Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Se você for perseguido, é para a glória de Deus. Se for abatido, é para a glória de Deus. Mas você não será desamparado. E Paulo vai dizer no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em seu corpo. O próprio Senhor Jesus vai dizer para nós lá em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem o que inventar, meus amados. Não tem os 19 passos da vitória. Não tem a campanha do fui ali, volto já. Não tem. É tomar a sua cruz, negar o seu ego e seguir Jesus. Se submeter à vontade dEle. Eu acho fantástico, meus amados, que em Romanos 12, 2, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas a vontade é de Deus. E às vezes o que é bom, agradável e perfeito para Deus não é para nós. Mexe com o nosso ego, com a nossa vontade de ser uma estrela, um superstar. Mas Deus pega os seus vasos e provoca rachaduras. Deixa às vezes os seus vasos em cacos, para que o tesouro que está dentro, o tesouro, brilhe, resplandeça. E já encerrando, Paulo vai dizer, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que nós, ou melhor, que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo sofrendo, mesmo padecendo por amor ao Evangelho, Deus usa a tua dor, a tua luta, o teu sofrimento para que outros possam conhecer a Cristo. As tempestades, meus irmãos, não são eternas. Permaneça firme no Senhor. Seja fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância, seja no pouco ou no muito. Viva a plenitude do Evangelho de Cristo. Não se dobre às filosofias do mundo. Talvez você tenha sido confrontado por algum desses adeptos destas igrejas neopentecostais ou humanistas, dizendo que você está tudo errado na tua vida. Olha aí, você não tem um carrão, você não tem casa própria, você está em pecado. Já ouviram isso? Infelizmente, tem gente que acha que é assim. Mas nós precisamos ser fiéis, mesmo no pouco. Certa feita, meu tio José Maria contou uma história de uma irmãzinha, lá da Praia Grande de Araçatiba, que, ele conversando com essa irmã, ela falou assim, Zé, se eu tiver um goiá para comer com arroz, estou feliz. Meus irmãos, às vezes só tem um goiá com arroz, mas se você tem o Senhor da glória, você não precisa de mais nada. Que Deus continue abençoando estes varões desta igreja, que Deus continue abençoando esta igreja, o pastor desta igreja, os nossos pastores, que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando dessas filosofias, dessas bugigangas. Não troque o tesouro de Cristo por bugigangas, por bijuterias. Nada contra o pessoal que gosta da bijuteria, mas não negocie a palavra de Deus, que é um tesouro
inigualável, com bijuterias, com facilidades. Seja fiel ao Senhor, mesmo no sofrimento, porque Ele está trabalhando em tua vida para te tornar semelhante a Jesus. Amém, vasos?